Bom dia, meus queridos. Hoje é 16 de junho, domingo, e o tema do devocional de hoje vai ser o sussurro de Deus. A leitura que nós iremos estudar hoje está lá no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 22, que meu esposo Lucas vai fazer a leitura pra gente. Bom dia. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Amém. Bom, meus queridos, o que essa palavra ela tem a nos dizer, Que, pode alguém conhecer mais uma criatura do que aquele que a criou? Muitas das pessoas, se questionam, perguntam: como que eu posso ter a certeza de que eu estou ouvindo a voz de Deus? Como que eu vou saber se é Deus que está me enviando esses sinais? Como que algumas pessoas têm o privilégio de conseguir ouvir Deus falar? E a palavra, que meu esposo acabou de ler pra gente, ela diz, que podemos conhecer a sua voz e distingui-la das outras. Ele nos dá discernimento para poder identificar a sua voz sobre as vozes do engano. Nesse mesmo livro aqui de João, lá em João 10, 3, é feito um paralelo entre o discernimento e a natureza instintiva das ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Deixa eu até pegar essa passagem aqui para a gente poder ler ela completa. Pastor e seu rebanho, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobretudo por lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas, e estas o seguem porque conhece a tua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E o mesmo é com nós. A natureza instintiva das ovelhas, é reconhecer a voz do seu pastor. E aí trazendo isso, para a nossa vida. Como que nós podemos discernir, entre a voz de Deus e muitas das vezes a voz do engano, Às vezes nós queremos e desejamos muito uma coisa e não temos muita intimidade, não temos muito relacionamento com Deus, e a gente começa a achar que é Deus que está mandando aquilo pra gente, que é Deus que colocou aquilo ali, no nosso coração. Fato é, algo que a gente sempre fala, que até os seus sonhos mais ousados que tá aí dentro do seu coração, foi Deus que colocou eles. Mas você tem outros sonhos que são seus, que são seus sonhos carnais. E aí, como que a gente consegue distinguir o que é a natureza de Deus e o que é algo nosso, Nós saberemos que nós estamos ouvindo a voz do Senhor a partir do momento que nós mantemos, um relacionamento próximo com Ele. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela mostra que o apóstolo João, ele reclinava
a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E a tamanha proximidade dos dois, né? Ele, inclusive, né, é uma das pessoas mais próximas de Jesus na passagem dele aqui. Ele tinha tanta intimidade com ele que, né, de conseguir, ele fazia, né, tinha essa atitude de aproximar a cabeça do peito de Jesus para poder ouvi-lo melhor, para poder estar perto dele, para que, né, não houvesse distância entre eles, para que ele não tivesse nenhuma dúvida do que é que Jesus, né, que era um porta-voz de Deus, tinha para poder falar com ele. E o fato é, né, quando nós temos um relacionamento íntimo, um relacionamento intencional, um relacionamento próximo, Deus, ele vai nos capacitar para nós termos a clareza e a capacidade de distinguir a sua voz, né, a voz do Espírito Santo, da voz de um espírito enganoso de erro. E tudo que nós temos que ter, né, é confiança de que nós estamos seguindo na direção de Deus, que está nos orientando, né, sempre a seguir adiante, ou quando ele vai nos orientar pedindo a gente para poder esperar. E, né, Deus, ele nos conhece da forma mais profunda, ele conhece o nosso íntimo e ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Né, o Pai, ele deseja levá-lo a viver experiências extraordinárias, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar perto, nós precisamos ter um relacionamento íntimo, um relacionamento intencional, para que os nossos olhos eles sejam como os das ovelhas, que são sensíveis apenas à voz do seu pastor. Quando nós, né, ficamos tão próximos de Deus através, né, desse relacionamento intencional, desse relacionamento diário, nós ficamos igual às ovelhas, nós ficamos com os nossos ouvidos sensíveis ao que ele tem para nos dizer. E os nossos ouvidos eles ficam tão sensíveis que ele consegue diferenciar, né, o que é uma palavra de um espírito enganoso, o que é uma palavra que não provém da vontade do Senhor e o que é uma palavra dele. Então, meus queridos, para nós podermos ouvir ao Senhor e evitar, né, todo o espírito de medo, de incerteza, o mais importante é nós examinarmos a palavra do Senhor e passar cada vez mais tempo com Ele, porque quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais intimidades nós temos e, como consequência, mais Ele nos capacitará e mais nos deixará sensíveis à sua comunicação, aos seus sinais. Quanto mais nós estudarmos e aprendermos com a palavra, né, mais nós permitiremos que o poder do Senhor flua através de nossas vidas, para que nós melhor possamos ouvir e melhor possamos discernir e obedecer às suas palavras e à sua vontade para a nossa vida. Então, tudo que nós temos que entender é que nada tem o potencial de mudar nossas vidas tanto quanto o sussurro de Deus Pai para nós, com a tua vontade, com a tua direção e com a tua orientação. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelos nossos dons, talentos e habilidades, obrigado por todos os nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelo nosso matrimônio, pelos nossos pais, avós, obrigado pelos nossos bichinhos. Paizinho, no dia de hoje, nós primeiramente te agradecemos pelo Senhor nos permitir ter um relacionamento íntimo com o Senhor, pelo Senhor nos permitir ter acesso à tua palavra, às tuas escrituras, às tuas orientações. E, Paizinho, no dia de hoje nós pedimos, não permite que nós nos desviemos do teu caminho, não permite que os nossos olhos se desviem dos teus olhos, Pai. Paizinho, blinde o nosso coração, blinde os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos pensamentos de espíritos enganadores, de desejos apenas carnais, para que possamos, Paizinho, a cada dia seguir apenas a tua vontade. Que as nossas vontades, os nossos sonhos, planos, projetos possam se coincidir, mas quando não coincidir, que apenas a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós temos a certeza de que todas as coisas sempre
irão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor e que têm um relacionamento com o Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um dia muito abençoado. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, os ensinamentos de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Fiquem com Deus. Amém.